Então eu vou começar aqui, tá? Ok, à vontade, pessoal. Ok. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu sou o Natan, integrante da equipe Devaneios, Natan da Fonseca Lisboa, e hoje nós vamos apresentar para vocês o sistema Turma de Elite. Bom, antes de começar a apresentação, aqui nós temos os integrantes da equipe, né? O André, nós temos a Bianca, o Gustavo, o Luiz, a Patrícia, além de mim. Bom, em primeiro lugar, o que é o sistema Turma de Elite? O Turma de Elite é um sistema web de gestão de aprendizado que visa integrar conceitos de gamificação ao ensino, né? E por meio dessa integração da gamificação, ele tem como principal objetivo auxiliar os professores e alunos no ambiente escolar, auxiliando os professores na modelagem de atividades e auxiliando os alunos na aquisição, na garantia de fatores motivacionais para os alunos poderem executar essas atividades. Bom, a principal justificativa que a gente encontrou para poder desenvolver o sistema é principalmente engajar os alunos na execução de atividades, né? Em uma pesquisa realizada por uma empresa americana de pesquisa chamada Aberdeen Research, constatou-se que o reconhecimento por performance e a competição dentro da equipe são os principais fatores que geram a motivação das pessoas na execução, para executar atividades. E esses dois conceitos, eles já estão contemplados pelo conceito de gamificação, que consiste na transformação de atividades que originalmente não possuem conceitos de jogos implantados nelas em atividades lúdicas, né, que implementam conceitos de jogos. Bom, os principais diferenciais que a gente encontrou da nossa plataforma, que a gente pôde extrair da nossa plataforma com relação às outras existentes no mercado, como, por exemplo, Khan Academy e Matrix LMS, foi que a nossa plataforma possui código aberto, né? E por possuir código aberto, isso traz uma série de vantagens, né? A primeira vantagem é a possibilidade de colaboração com o desenvolvimento, né? Então, as pessoas elas podem colaborar com o desenvolvimento e crescimento da aplicação pelo código estar acessível. Outra vantagem é a maior facilidade de adoção pelas empresas, né? Uma vez que o código está disponível. E também uma consequente maior possibilidade de uma maior facilidade de customização, né? Além disso, por conta de outros desenvolvedores poderem acessar o código e poderem corrigir e corrigir eventuais bugs que possam ser encontrados, isso garante uma certa transparência, né, que é característica do código aberto. Além disso, foi possível notar também que a nossa plataforma ela tem o diferencial da flexibilização de conteúdo, pois enquanto em outras plataformas é necessário que a empresa disponibilize os cursos, e isso muitas vezes é feito via pagamento de uma taxa, né, encarecendo às vezes o produto final, a nossa plataforma ela permite que os professores, de acordo com as necessidades dos alunos, disponibilizem esses conteúdos, né? Bom, antes de falar sobre o projeto em si, é importante a gente citar alguns conceitos para facilitar o entendimento da apresentação e até mesmo para não gerar dúvidas ou ambiguidades. Então, o primeiro conceito é a gamificação, que, como o Nathan explicou no começo, nada mais é do que usar elementos de jogos, como ranking, conquistas, pontuações, por exemplo, em atividades que não são jogos. Então, é o que a gente pretende colocar na nossa aplicação. Outro conceito são as conquistas, que são as recompensas das atividades e vão possuir uma pontuação que vai auxiliar na geração do ranking do sistema. E quando a gente falar sobre o administrador, é a pessoa que presta suporte do sistema para todas as escolas. Então, ela é quem vai administrar todas as escolas, prestar suporte e atribuir seus respectivos gestores. E, por fim, o gestor é o diretor coordenador da escola contratante. Então, ele quem administra a sua escola e assuntos relacionados a ela. Falando sobre a organização da equipe para o desenvolvimento do projeto, eu sou Scrum Master da equipe, o André é o Tech Lead do time de desenvolvimento, a Patrícia é a nossa Product Owner e o Natan, o Luiz e o Gustavo fazem parte do time de desenvolvimento.
Lembrando que essa divisão é mais para facilitar a identificação de cada integrante, mas não exclui o fato de que cada um vai poder auxiliar em outras frentes conforme houver necessidade. Como metodologia de gestão, o escolhido foi o Scrum, então a gente seguiu o modelo de sprints, cerimônias e elaboração de documentos, conforme a imagem demonstra, e como cada sprint tem duração de 2 semanas, até o final do projeto pretende-se ter 15 sprints. Para elaborar a nossa aplicação, nós fizemos a elicitação dos requisitos, onde a nossa Product Owner, a Patrícia, nos ajudou a entender as necessidades que os usuários da aplicação teriam, para que os requisitos atendessem às demandas de funcionalidades e às regras de negócio, tornando a aplicação mais completa. Os requisitos funcionais, que são aqueles relacionados às funcionalidades, eles atendem às necessidades de cada um dos perfis de usuário, onde cada requisito pertence a um perfil. O administrador terá funcionalidades como criar e alterar escolas e gestores. O gestor, por sua vez, poderá criar e alterar alunos, turmas, professores e designar professores a essas turmas. Os professores poderão criar conquistas, atividades e ver as turmas que eles foram designados. Já os alunos poderão visualizar as atividades que foram atribuídas à turma que ele pertence. Já os requisitos não funcionais, que são aqueles que não são diretamente relacionados com uma funcionalidade, nós podemos destacar a disponibilidade, a escalabilidade, o respeito às diretrizes da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a implementação do protocolo HTTPS, que trará mais segurança à comunicação dos dados da aplicação. Após a licitação de requisitos, nós escrevemos as histórias de usuários utilizando o método User Story Mapping. No que ele consiste? Na distribuição das histórias de usuário seguindo algumas regras. Cada entrega do sistema ele é separado em raias. Como vocês podem ver no esquema, a primeira raia seria o MVP e a segunda raia o produto pronto. As histórias de usuário também, elas são organizadas segundo funcionalidade, como, por exemplo, no esquema, login e dashboards. E essas funcionalidades são organizadas da esquerda para a direita, seguindo ordem de prioridade de desenvolvimento. Pode passar. A arquitetura da nossa aplicação consiste em um sistema dividido em cliente, uma interface web, o front-end, e um servidor em um servidor escrito em Java com Spring. O front-end escrito em Angular, um framework SPA, utilizado para aumentar a interatividade do usuário com o sistema, ele é servido pelo Firebase Hosting, utilizando CDN, e o back-end ele é hospedado nos Lightweight Containers, os dynos, do Heroku. Nós estamos utilizando também o Firebase Authentication, que vai servir para realizar a autenticação dos usuários na aplicação. Estamos utilizando o servidor SMTP do Gmail para envio de e-mails de primeiro acesso e para armazenamento de binários da aplicação, que seriam a entrega das atividades e anexo de atividade, o Simple Storage Service da AWS. Como banco de dados, utilizamos o PostgreSQL fornecido pelo Heroku, também no seu Lightweight Container. E nós temos a ciência que tanto o Firebase Authentication quanto o S3, eles colocam a gente no vendor lock-in, porque não é uma API aberta e a gente não pode migrar ela
pelo menos não facilmente para outros vendors que provêm esse mesmo tipo de serviço. E no caso do Firebase Authentication, seria o Cognito da AWS ou Auth0. E o S3 também, a gente não pode utilizar outras, a gente não pode migrar tão facilmente para as outras plataformas. Para atenuar os riscos do vendor lock-in, nós estamos utilizando o padrão adapter, separando a interface da implementação e provendo uma forma fácil de interação da nossa aplicação com interfaces incompatíveis, que seria, no caso, outro vendor. Nós utilizaríamos uma interface, nós reaproveitaríamos a interface genérica que a nossa aplicação já está utilizando e criaremos só um outro adaptador para o outro vendor. Assim atenuando os riscos e diminuindo o acoplamento desses vendors com a nossa aplicação. Pode passar. Agora falando sobre a manutenibilidade da aplicação, com o back-end da aplicação, a gente como vai ser desenvolvido em Java, as ferramentas que a gente adotou para automatização dos testes são o JUnit e o Cypress. A análise estática do código no back-end é realizada pela ferramenta DeepSource, que tem integração nativa com GitHub. Enquanto isso, no front-end, a análise, a gente usa o Enlist Schematics do Angular. Para o log, na parte do back-end, a gente usa o Simple Logging Facade for Java, com saída para o Heroku. E no front-end, a gente usa o Cloud Logging do Firebase Hosting, com o padrão de objeto console que é recomendado para o desenvolvimento web. Aí também temos aqui a ferramenta que a gente escolheu para automatizar o processo de build da aplicação e apoiar a equipe do processo de CI e CD, que é o Travis CI. E para a solução, a gente adotou as diretrizes padrões da própria linguagem de programação, que no back-end é a sintaxe da linguagem Java, apresentada e descrita na documentação do Java Code Conventions, e no front-end a sintaxe descrita no guia do estilo de codificação da documentação do Angular. Aí agora, para finalizar na aplicação, a gente adotou o padrão do projeto Adapter, como foi mencionado agora pelo André, do tipo estrutural, que é usado quando tem a necessidade de unir duas interfaces independentes ou incompatíveis. Pode passar. Bom, falando agora da viabilidade financeira do projeto, né? Pelo projeto ser de código aberto, não quer dizer que a gente não possa lucrar com ele, então, por esse motivo, a gente idealizou o lucro por duas formas de implantação, né? Bom, a primeira forma é se a empresa contratante, a instituição de ensino contratante, ela não se importar em ter o sistema rodando em um servidor de terceiro, que no caso seria o nosso. Aí, nesse caso, ela teria que desembolsar aí R$10 por aluno por mês. Então, se ela tiver 100 alunos na instituição, ela desembolsaria R$1.000 por mês, né? Bom, mas ela pode também querer se importar, né, em ter a aplicação rodando em um servidor de terceiro e querer querer garantir o acesso à aplicação em um servidor próprio dela. Então, para isso, ela vai ter que, além dos R$10 por aluno por mês, ela vai ter que também pagar uma taxa de manutenção, que é variável de acordo com a implantação. Vale lembrar que como o código é aberto, né, qualquer empresa, qualquer instituição de ensino, ela pode compilar o código independentemente, né? Mas, fazendo isso, ela vai perder todo o suporte e manutenção que é garantido nessas duas formas de implantação.
O escopo foi dividido em 3 etapas. A primeira, que é a POC, onde apresentamos o cadastro e o acesso à aplicação pela visão do administrador. A segunda etapa, que é o MVP, onde incluímos os novos requisitos da aplicação, tais como os perfis de usuário, que são aluno, gestor, professor. Também incluímos a criação de escolas, turmas, atividades e conquistas. E a última etapa do escopo, que é o produto pronto, onde incluiremos os dashboards, a integração com o sistema Moodle e a responsividade das telas. Bom, agora a gente vai apresentar o nosso MVP. E aí, só uma perguntinha, é só eu clicar aqui em tornar-se o apresentador? Isso, Patrícia. Ah, tá bom. E aí eu faço o que mesmo? Tem um botão para apresentar do lado do microfone. Ah, beleza, obrigada. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Beleza. Então, essa é a nossa aplicação, essa é a tela inicial, a tela de login, né, na verdade. Nela a gente tem o formulário, né, para acesso, tem um botãozinho para reset de senha, se for o caso. Eu vou, primeiramente, entrar como um administrador do sistema. Bom, quando o administrador entra, como a Bianca tinha falado, né, o administrador é a parte do suporte, né, ele que vai criar escolas, atribuir gestores, fazer todo o gerenciamento, né, dos clientes da aplicação. E então, assim que ele entra, ele já consegue ver esse menuzinho que mostra aí as escolas, acesso para os administradores e os gestores da escola. Então, mostrando aqui, entrando aqui no cadastro de escola, a tela de cadastro, aqui nessa parte esquerda, né? A gente tem a busca de escola, tem o botão para criar uma nova escola, a gente tem as escolas já criadas. Então, para criar uma escola, eu clico no botãozinho e preencho o nome. E aí eu atribuo a ela um identificador único, isso porque ela é referenciada em outros lugares, né? Então, é só para poder não ter problemas com homônimos, então a gente atribui esse identificador, uma referência, e coloco ela como ativa, né? O ativo e inativo é que se a escola ainda, né, a cliente está ativa utilizando, então ela está como ativo. Se por acaso ela revogar os acessos, quiser não ser mais cliente, né, da aplicação, a gente inativa ela e aí, consequentemente, todos os usuários, né, que estão presos a ela, né, estão abaixo dela, têm os acessos revogados. Então, eu clico em criar, e aí no momento que eu clico em criar, ela é listada logo aqui embaixo, aqui. E eu troquei de página, tá? E aí, eu também, né, considerando, assim, que pode ter um grande número de escolas, né, se Deus quiser, a gente coloca uma busca de escola aqui para ficar mais fácil encontrar. Então, essa busca é por similaridade. Então, quando eu digito aqui, ele vai filtrando logo embaixo, e a gente consegue clicar e ver, né? E aí, uma outra coisa que escolas inativas, elas são mostradas aqui para o usuário, né, com o iconezinho, aqui, isso aqui não vai parecer que está no negócio, né, mas com o iconezinho cinza, para identificar que essa escola não é uma escola mais ativa. E aí, para administradores do sistema, esse cadastro de administradores são, né, outros administradores que vão acessar esse painel administrativo. E aí, é a mesma estrutura de cadastro, todos os cadastros vão seguir a mesma linha do que eu mostrei para vocês. A diferença aqui é que o administrador, né, quando a gente cria um administrador, a gente só digita e-mail e nome dele, a senha, quem vai definir vai ser ele durante o primeiro acesso. E aí, eu criei o acesso para esse administrador, né? E aí, eu vou entrar aqui
no e-mail, porque o que acontece? A gente cria um administrador, nesse momento que eu salvo, é enviado um e-mail para esse e-mail cadastrado dele, com um link para ele fazer o primeiro acesso. E aí, aqui. Vocês conseguem ver essa tela minha? Eu estou mostrando? Tá bom. Sim. Então, esse é o e-mail que a gente que ele é recebido. Então, quando o administrador, né, ele é cadastrado, ele recebe esse e-mail, clica aqui no link, o link passa para a tela de primeiro acesso, e aqui ele coloca a senha dele, confirma a senha, e realiza o primeiro acesso. E já loga na aplicação. Voltando aqui, a gente também tem um cadastro de gestores, que são os gestores de uma escola. Então, aqui ele tem, né, o e-mail, o nome e a escola para onde, da onde ele pertence. Todos os usuários, né, isso que eu mostrei do primeiro acesso, ele é feito para todos os usuários da aplicação. Administradores, gestores, professores e alunos também. Eu vou agora entrar no painel do gestor para mostrar. Vou pegar aqui o acesso do gestor. Que ele vê e quais são os papéis dele. Beleza? Aqui é o painel administrativo do gestor, então o que ele faz? Cadastro de professores, cadastro de alunos e cadastro de turmas. Então, assim, os cadastros vê que é praticamente a mesma estrutura, né? A de turmas é um pouquinho diferente, porque é um cadastro que é um pouquinho mais... Não é tão simples quanto o outro, né? Então, a gente colocou um stepper. Então, ele consegue primeiro adicionar um professor, ele busca e adiciona, ele depois consegue adicionar os alunos, e depois ele consegue colocar o nome da turma. Eu vou entrar com esse professor aqui. Qual foi o professor? Esse, dessa turma. E aí, assim, o professor, né, ele vai conseguir só ver as turmas atribuídas a ele. Vou mostrar o painel de professor. E aí, beleza, entrei. E aí, o que o professor faz? Cadastra atividades, cadastra as conquistas das atividades, que são as recompensas que os alunos vão ganhar por essas atividades, e consegue visualizar suas turmas. Então, está aqui a turma atribuída a ele. Então, ele consegue ver quem é o professor, os alunos dessa turma, e no final, né, de um semestre, de um período específico, ele pode encerrar essa turma. E aí, quando isso acontecer, as conquistas vão ser liberadas, e o ranking, e aí o aluno vai conseguir visualizar o ranking dele dessa turma. Mostrando aqui as atividades, eu vou criar uma atividade. Então, para criar uma atividade, o professor, ele coloca o nome da atividade, né? Quanto ela vale. Qual é a turma para qual turma ele vai atribuir essa atividade, pode ser mais de uma. Prazo de entrega. Ele pode enviar um anexo, que seria sei lá, um questionário, depende de como vai ser a atividade, um artigo para ele ler, e uma descrição. Responda questionário. Então, aqui ele ativa a atividade, torna ela visível para o aluno, e se ela for gerar um entregável ou não, ele marca aqui que aí o aluno vai conseguir entregar uma atividade lá. Ele cria. Agora deu algum probleminha aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com outro professor que tem umas atividades já feitas. Para vocês. Ó, esse daqui é um professor que já tem umas atividades já realizadas.
para atividades que já deram prazo, né? Ele consegue visualizar as entregas dessa atividade. Então, aqui já é uma atividade, as entregas que ele recebeu dos alunos, ele consegue colocar a nota. E aí, o aluno também, quando ele entra no... Eu vou mostrar agora a parte do aluno, né? Ele consegue ver as atividades dele. Então, eu vou entrar aqui com o aluno. Bom, aqui está o painel do aluno, e aí ele consegue ver as atividades. Cadê as atividades, gente? Deixa eu entrar com outro. Ah, essas atividades que tinha dela era de uma turma que já foi encerrada. Deixa eu tentar criar um professor novo. Tentar criar uma nova turma para ver. Um minutinho, gente, para ver se eu consigo criar essa atividade. Vamos lá, tentar de novo. Não estou conseguindo, alguma coisa está acontecendo aqui, acabou que não vou conseguir mostrar a criação de atividade para vocês, gente. Mas acabou que, infelizmente, não vou conseguir mostrar. Mas então, vou pular essa parte e vou mostrar a parte já mostrei a entrega da atividade, né? Vou mostrar as conquistas e o ranking, então, para a gente finalizar. Vou entrar com o aluno aqui.
As atividades não vai estar aparecendo porque eu já encerrei a turma que tinha, né, as atividades. No momento que eu encerro essa turma, as conquistas, né, são atribuídas a ela. Eu acabei não mostrando as conquistas, né? Vou mostrar também. Então, as conquistas são atribuídas à atividade, ao aluno, e ele consegue também ver o ranking. Esse é o ranking dos alunos, ele consegue ver os 3 primeiros lugares. Se ele não for estiver entre os primeiros, né, ele vai mostrar só a posição dele aqui embaixo. A gente não mostra o ranking inteiro, porque eu acho que não tem necessidade de saber, por exemplo, o último lugar. Então, se o aluno estiver entre os 3 primeiros, ele consegue ver o ranking só com os 3 primeiros. Se ele não for, ele vê os 3 primeiros do ranking, né, e a pontuação deles, para talvez motivar ele a conseguir chegar a uma pontuação, e a posição dele também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma conquista cadastrada, só para explicar como ela acontece. Aqui, ó, esse é o cadastro de conquistas. Então, assim, como não consegui criar atividade, né, eu vou mostrar uma já pronta. Depois que eu crio uma atividade, eu crio uma conquista para ela, e aí o formulário de conquista ele também é um stepper, porque ele é um pouquinho mais complicadinho também. Então, primeiro ele coloca, o professor ele consegue colocar o nome e a descrição. Tire a melhor nota, ou entregue mais rápido, ou entregue antes do dia tal. Quando ele clica em próximo, ele consegue definir esse íconezinho que fica aparecendo, né? Porque por causa daquele painel de conquista que eu mostrei. Ele consegue colocar um ícone. Depois ele consegue escolher a modalidade. Essa modalidade ela pode ser por atividade ou por turma. Vou mostrar aqui, ó. E aí, qual a diferença das duas modalidades? A atividade é porque ela é sobre uma atividade em específico. Então, eu digo qual é essa atividade aqui. E a por turma, ela é aplicada em cima de uma quantidade, de um conjunto de atividades. Então, a conquista por turma, ela vai ser tipo a média da melhor nota. Então, assim, obtenha a melhor média no período, né, até nas atividades. E aí, por atividade, ela vai ver só uma atividade específica. E aí, depois que você coloca a atividade, tem os qualificadores. E aí, eu vou preencher um desses 3 campos. Então, se eu quero que essa conquista ela seja para uma entrega, o prazo é até dia 30, mas os alunos que entregarem até o dia 25 vão ganhar essa conquista, por exemplo. Eu defino esse prazo aqui. Ou para o primeiro que entregar mais rápido. Então, se eu quero saber qual dar uma conquista para o primeiro que entregar, eu coloco um númerozinho 1 aqui e salvo. Se eu quiser para os 3 primeiros, eu colocaria os 3 primeiros e salvo. E aqui é para as melhores entregas. As melhores entregas são as melhores notas. Então, as pessoas que ganharam as 2 melhores notas, no caso dessa conquista, tiraram as 2 melhores notas, vão ganhar a conquista ou anatomista. E é isso, gente. Nossa aplicação, por enquanto. Só para finalizar, a gente continua alterando a documentação essa semana, então a gente colocou as postagens do blog e as atividades da sprint que finalizaram essa semana. E também a gente adicionou umas tecnologias como S3 que não estava previsto antes. E o link sobre a documentação do Swagger e também assuntos referentes ao login. E acho que foi isso.